Boa noite, eu sou o Thiago Rodrigues e hoje no podcast a gente está falando da importância das mães. No domingo será o Dia das Mães e nós estamos aqui para trazer a memória e história de mulheres, de mães valorosas que tiveram um propósito abençoado na vida dos seus filhos. Hoje, convidado conosco está a nossa irmã Mariana e também nossa irmã Graciela. Boa noite, Graciela. Boa noite, Mariana. Boa Boa noite. noite. Gostaria que você estivesse se apresentando antes da gente dar continuidade. Boa noite, eu sou a Mariana, sou casada, tenho um filho, sou cristã há 31 anos, Que bênção. né? Desde do meu nascimento, graças a Deus. E faço parte aqui da igreja Sócia Deus Universal. E estamos aqui para levar até vocês uma palavra do Senhor representando as mães. Irmã Graciela? Boa noite, Thiago, boa noite a todos. Eu me chamo Graciela, né? Sou cristã faz muito tempo, perdi até a conta. Nossa. Perdi a conta. Não vou falar a idade. Tá, beleza. Mas perdi a conta. Mas não nasci em berço evangélico, né? Mas minha mãe, sempre perseverante, sempre aproveitando, estamos aqui falando de mulheres. A minha conversão começou com a minha mãe também, que a minha mãe ela é cristã, e a minha mãe que assim sempre foi muito fervorosa na presença do Senhor, ela que me apresentou essa fé a qual eu amo tanto falar, que vamos falar nessa noite. Glória a Deus. Tenho 2 filhos, né? Tenho 2 filhos, sou casada há 20 anos, irei fazer 20 anos de casada no mês que vem. Bênção. E dou graças a Deus por isso. Glória a Amém. Deus. Temos aqui duas histórias diferentes. Uma nasceu no lar cristão e a outra, depois de um tempo, também veio conhecer a palavra do Senhor Jesus e, por consequência, os seus caminhos. A gente vai falar hoje sobre a importância de 3 mulheres. Quem são essas mulheres? A gente poderia pegar muitas outras mulheres, nós pegamos apenas 3. Primeiro, a Raquel, talvez não muito conhecida, mas ela é mãe de José, que também filho de Jacó. Foi, depois de algum tempo, foi ser governador do Egito. E esse homem, ele ajudou que o povo de Israel não passasse necessidade naquele tempo. A segunda mãe é Joquebede. Talvez você não se lembre disso, talvez você não saiba, mas ela é mãe de Moisés. E ela teve um papel fundamental na vida de Moisés. E a terceira mãe é ninguém mais do que a mãe de Jesus, a irmã Maria. Que o Senhor deu a graça de ela ser usada para essa bênção. Amém? Aqui no livro de Gênesis, a partir do capítulo 29, verso 9, a gente começa a conhecer a história de Raquel. Que Jacó, quando ele saiu da casa de seu pai e sua mãe, ele foi procurar abrigo na casa de seu tio Labão. E por conta disso ele veio a conhecer a Raquel. Essa moça, ele gostou e ele quis se casar com ela. Então ele teve o trabalho de 7 anos para que pudesse ter o direito a casar com ela. Porém, Labão tinha mais uma outra filha, a mais velha, Leia. E na época, para que a mais nova se casasse, a mais velha tinha que se casar primeiro. Então o que o pai fez? Enganou Jacó. Enganou. E aí colocou a Leia na tenda de Jacó. E aí quando Jacó viu, eita, era a mulher errada. Teve que trabalhar mais 7 anos para que pudesse ter o direito de que a mulher que ele amava, ele pudesse se casar. E depois de um tempo, a gente vem a saber que Leia dá muitos filhos a Jacó. E a Bíblia vem nos falar que ela deu 6, antes de que José viesse ao mundo através de Raquel. E Raquel, antes de ganhar José, ela sentia muito triste. Por quê? Porque naquela época, especificamente, a mulher que não podia dar filhos ao seu marido, ela não tinha muito proveito. Ela era como uma mulher incompleta. Aos olhos da sociedade na época, ela era uma mulher que ela não era abençoada, posso dizer assim, né? Comparando ela a outras mulheres, né? E nessa questão, ela se entristece muito. Ela se entristece porque ela não conseguia dar filhos ao seu marido.
E eu pergunto para vocês mães, como é a sensação ainda de não ter filhos? A mulher se sente ansiosa, a mulher se sente insegura? Como que funciona? Vocês já passaram por essa experiência? Eu posso dizer que eu, antes de ter o Miguel, eu estava muito ansiosa para ter um filho. E o Senhor me deu a graça de sim gerar essa criança, de estar grávida, porém, eu sofri um aborto. E essa sensação é muito difícil, porque as pessoas de fora dizem assim pra gente: ah, mas você é nova, ah, você arruma outro. Mas como se o filho fosse descartável, e não é assim. A gente estava ali no propósito, a gente realmente queria ter um filho. E quando isso aconteceu, a gente se encheu de alegria, de esperança, e já estava discutindo em questão de nome, em questão de como faria algumas coisas, decoração de quarto e tudo, porque você fica naquela esperança. E quando eu perdi, é como se assim um buraco enorme se formasse dentro de mim. É muito difícil essa sensação, muito ruim. Só que com a chegada do Miguel, o Senhor, como diz a Bíblia, o Senhor mudou nosso cativeiro. Porque, para a honra e glória do Senhor, o Miguel é uma bênção, um menino muito serelepe, muito inteligente, alegre. E nós só temos que agradecer ao Senhor. E acredito que aqui, Raquel, como ela via que a irmã dela, sendo mais velha, a gente pode dizer assim, nós que somos mulheres, a gente sabe que a gente tem um prazo de validade em si, né? Verdade. Então, ela vendo a irmã dela mais velha tendo tantos filhos e ela ali querendo dar pelo menos um filho ao seu esposo, e ela não tinha essa... não conseguia ali naquele tempo, né? Ela não estava... ela estava estéril, né? Como diz a Bíblia, ela estava estéril. E acredito que Raquel, assim como eu senti, você se sente, não vamos dizer inferior, mas você se sente muito triste quando você vê outras mães com seus filhos e pessoas que às vezes chegam assim e falam: nossa, nem planejei e veio, né? Ou então era só para vir um, veio dois, veio três. E você fala: Senhor, quando vai chegar a minha vez? Então é muito complicado, mas quando você recebe do Senhor essa graça, também eu acho que faltam palavras para agradecer ao Senhor pela bênção que é você ter um filho. É verdade, né? Porque veio nela, eu vejo a Raquel, né, no momento, igual os dias de hoje, muitas mulheres devem se identificar. Vem as incertezas, vem as inseguranças, vem, nossa, mas por que eu? Por que eu não consigo conceber um filho, sendo que tantas mulheres têm um monte? Então tem muita gente que olha e fala assim: nossa, mas aquela pessoa não cuida bem daquelas crianças. As pessoas começam a olhar. Eu imagino naquela situação a Raquel olhando assim, falando assim: meu Deus, a minha irmã está rindo da minha cara. A minha irmã tem vários filhos, mas eu quero só um. Então ela queria só um, conceber o primeiro filho, dar à luz a um filho. Né? Então, é igual a irmã Mariana falou, igual ela passou, ela teve o processo de passar. E eu, depois de, trazendo para os dias de hoje, eu casei, depois de 3 anos, né, eu tive o meu filho, né, que é uma bênção, graças a Deus, nas mãos do Senhor. Amém. Mas eu lembro que assim que eu engravidei, veio uma ansiedade, eu ficava assim todos os dias sonhando, falava: mas eu não posso perder. E olha que eu nunca tinha perdido, mas veio aquilo dentro de mim, sabe? Veio aquela insegurança. Todos os dias eu dormia e olhava para minha barriga e falava: eu não posso perder, eu não posso perder. Então, já começa ali. Quando você está gerando um filho, quando você tem um filho dentro de você, você já começa a ficar um pouco insegura. Imagina quem ainda nem tem, quem ainda não conseguiu ter esse filho, igual aconteceu com Raquel. Ela não sabia, ela ficava com incerteza: será que eu vou ser mãe? Será que o Senhor vai me conceber essa bênção? Então, né, é os dias de hoje, Raquel. Isso é muito verdade, porque ainda em Gênesis, aqui no capítulo 30, ela fala, ela cobra de Jacó por que ela não podia ter filhos. E Jacó até fala: porventura eu sou Deus? É verdade. E aí, depois, no continuar do capítulo, a palavra vai falar que Deus visitou, Deus lembrou-se dela.
depois do 6º filho da sua irmã, de Leia, Deus lembrou-se dela. Deus havia esquecido dela? Não. É engraçado isso, porque a palavra lembrar, muitas das vezes pode trazer como esquecimento. Que foi esquecido. Mas eu creio que para tudo tem um propósito e para tudo tem um tempo. Né? A gente vê no decorrer da história que depois de José veio Benjamim, e aí Raquel veio a falecer no parto de Benjamim. E continuando ainda a falar sobre José, com o passar do tempo ele sofreu algumas adversidades, né? Que o Senhor tinha colocado na vida dele um sonho, e aquele propósito daquele sonho nascia uma vontade, ele não sabia como. E um dia ele entendeu que tudo aquilo que a sua mãe havia passado, que ele havia passado, tinha um propósito. Foi quando ele foi ser vendido, foi escravo, passou-se o tempo, passou de escravo a governador. E então um dia veio fome naquela região, e ele, sendo filho de seu pai e irmão dos seus irmãos, e daquelas tribos lá, ele pôde ser o provedor na vida dos seus familiares, de todo o seu povo, né? Sim. O povo de seu pai. Então, percebemos que a mulher, quando ela carrega o bebê pelo tempo, alguns 7, outros 8, 9 meses, né? Mas cada um a seu tempo, tem sim um significado daquilo. É doloroso, a mulher sente dor nas costas, né? Eu entendo um pouco disso que eu estudo. Fora o humor também. Como Às vezes um bom dia já... É verdade. As roupas já não servem mais, o sapato apertando. É difícil. E a pessoa fala, como é que você tá? Você tá bem? Estou ótima. Às vezes o excesso de pergunta traz a revolta, né? Verdade. E a gente pode tirar que lição daqui dessa história que a gente acabou de meditar e comentar sobre a vida de Raquel. O que você diria sobre Raquel? Vocês diriam? Raquel, eu resumiria ela em uma mulher que não desistiu. Por que uma mulher que não desistiu? Mesmo com tudo aquilo que você passou no contexto bíblico, na Bíblia, né, por tudo que ela passou, que ela queria ser mãe, ela não desistiu. Ela tinha um propósito, assim como você citou nessa noite, Tiago. E ela chegou ao propósito dela. O propósito dela era conceber um filho. E ela teve esse filho. Ela teve 2 ainda. Teve José e o Benjamim, né? Então eu vejo ela assim como uma inspiração. Uma mulher a qual ela não desistiu do seu sonho. Que mesmo naquela época ela acreditava no impossível. Porque ela sabia que ela era estéril, mas ela acreditava. Eu sei no que eu acredito e eu vou continuar acreditando. E ela se viu diante de uma situação em que ela tinha tudo para desistir. Ela tinha tudo, assim como você falou. A zombaria, ela vê dia após dia a irmã dela tendo os filhos, né? E ela não desistiu. E mesmo no leito dela, assim como diz aqui, ó, na Bíblia, onde fala que ela era estéril, fala tudo. Quando ela estava ali para morrer, que ela teve o Benjamim, ela sabia. Ela estava ali calma, ela sabia que o propósito dela tinha sido cumprido, né? Então eu vejo assim, eu não sei, a irmã Mariana pode estar... Então, acredito que se fosse talvez uma amiga de Raquel, poderia ter sido um pouquinho mais fácil essa situação. Mas sendo irmã, né? Porque eu não tenho irmã, mas igual você tem irmã, você vê suas sobrinhas, é como se fossem filhos, né? Mas ela sendo irmã de Leia e Leia desprezando ela com o mesmo marido, né? Imagina. Com o mesmo marido, imagina a confusão que era entre elas. Mas, assim, acredito que tudo que aconteceu na vida dela realmente foi para bem dizer o nome do Senhor. Mesmo ela tendo morrido, né, no parto de Benjamim, o que o Senhor fez através da vida dela, que foi ter José, foi tudo que José representou depois para a família, né? Porque da mãe que era zombada veio o filho que proveu para eles, né? O alimento, proveu para eles por tanto tempo. Veio a honra, né? Honrou, sim, o nome da mãe dele, honrou a vida deles e principalmente o nome do Senhor, através da vida deles. Glória a Deus por isso. E eu acredito muito nisso que vocês falaram. Mas agora nós vamos falar sobre a vida de outra mãe.
Aqui nós comentamos agora, ela foi mãe de José, que foi um provedor, um instrumento nas mãos do Senhor, para que o povo de Israel pudesse se alimentar, pudesse crescer e se multiplicar, né? No Egito, com toda a fartura de alimentos, de coisas que tinha no Egito. Agora nós vamos meditar sobre a mãe de Moisés. A partir do capítulo 2 de Êxodo, a gente começa a conhecer a história de Moisés, né? Fala sobre o nascimento de Moisés. Porém, Moisés, ele nasce numa época complicada. Por quê? Porque naquela época, Faraó, ele estava percebendo que o povo de Israel no Egito estava se multiplicando e ele tinha medo de que o povo viesse a fazer uma rebelião, que viesse a tomar o Egito dos egípcios. Então o que ele fala? Ele ordena para que as parteiras viessem a matar os bebês homens que nascessem naquela época. E então, se tivesse mulheres, podia deixar, mas homem era para matar. E a mãe de Moisés, ela sabe daquilo. E ela sabe que se ela mantesse o seu filho na sua casa, ele iria chorar, os soldados iriam entrar na sua casa e iriam matar o seu filho. E o que é que ela resolve fazer? Ela resolve catar o seu filho, enrolá-lo e colocar num cesto na beira do rio, para que a água levasse o cesto onde estava o seu filho até onde a filha de Faraó e outras mulheres do Egito tomavam banho, na esperança de que alguma delas pudesse pegar e cuidar desse menino. E quem é que pega esse menino? A filha de Faraó. E a filha de Faraó, ela queria ser mãe. Ela queria aquele cuidado. Por quê? Porque a mulher, a mulher desde pequena, ela é treinada para cuidar. Sim. Tanto é que, quando criança, a menina ganha uma boneca e o menino ganha um carrinho, uma bola. O menino é mais para se divertir e a menina é para cuidar. É um treinamento mesmo que de pequeno, né? Podemos assim dizer. Já ganha fogãozinho, já ganha geladeirinha. Algumas questões que, quando crescer, né, já vai estar treinada a mente, né? Não vou dizer que vai fazer tudo conforme acontece, tal, mas de uma maneira assim mais simplificada, você percebe que desde pequena a menina é instruída ao cuidado, né? E a filha de Faraó, ela recebe aquela criança. Porém, ela não tinha condições de amamentar aquela criança. Ela não tinha condições de cuidar daquela criança. Então, o que ela faz? Ela pede para que uma das moças, as servas dela, pudesse levar a criança a alguma mulher que dava o leite, né? Que pudesse adotar aquele menino e cuidar para ela. Ela, na consideração de mãe. E eu pergunto a vocês, qual palavra vocês colocariam para Joquebede pelo ato dela, por colocar o seu filho num cesto e soltá-lo no rio, na esperança de que pudesse ser encontrado? Eu diria uma mulher de muita fé e muita coragem. Porque ela tinha fé de que alguém, uma pessoa de bom coração, encontrasse o filho dela e cuidasse. E coragem porque não é fácil para uma mãe saber que qualquer pessoa poderia encontrar o filho dela. Até mesmo quem pudesse matar ele. E quando você falou sobre cuidado, a gente vê aqui que quando ela coloca Moisés no cesto e põe no rio, a irmã de Moisés vai com os olhos seguindo o irmão dela. Então ela já estava de longe cuidando do irmão dela. E quando Joquebede, acredito que essa decisão não foi assim de uma hora para outra que ela tomou. Ela deve ter buscado a Deus, ela deve ter tido ali um particular com Deus para ela tomar essa decisão. Porque a gente, como mãe, a gente quer saber como que o filho está, onde ele está, com quem que está, em que estado está, né? Então, não foi realmente uma decisão fácil para ela. Então, ela foi uma mulher de fé e coragem para tomar essa decisão e deixar Deus no controle ali da vida do filho dela. Eu faço das palavras da irmã Mariana as minhas, né? Fé e coragem.
que a fé dela, igual a Mari falou, começou já ali, onde o Senhor plantou no coração dela. Eu creio também assim, Mari, porque se olharmos aqui em Êxodo 2, no versículo 2 diz assim: e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Imagina esconder uma criança de 3 meses, o quanto que ela chorou. A gente ainda... Você imagina? Ela conseguiu esconder 3 meses. Sim. Ela tentou o máximo que ela podia. Tentou o máximo que ela podia. Então foi um momento que ela falou assim, não, agora já não dá mais. Né? Já escondi, mas agora... Aí veio, aí igual a Mari falou, veio a direção, foi buscar. Eu creio que ela buscou o Senhor e ela tomou todo o cuidado. Diz a palavra de Deus que até no cestinho, né, ela tomou cuidado para que não entrasse água, para que cuidasse direitinho. Sim. Eu acho que assim, trazendo para os dias de hoje, é o cuidado que nós, mães, temos com os nossos filhos. Nós cuidamos deles, nós tentamos colocar eles embaixo das nossas asinhas, sim, cá embaixo, cuidar, para que nada chegue, para que nada possa agredir os nossos filhos. É assim, nos dias de hoje. E eu creio que Joquebede era igual, assim, sabe? Primeiro que ela deve ter tomado um susto, né? Porque naquela época não tinha ultrassom. Verdade. De repente, poderia nascer uma menina, mas nasceu um menino. Um menino. E a gente, lendo aqui a história... Poderia ter nascido outra menina, né? Porque a irmã mais velha de Moisés... Sim. E olhando a história, Moisés, ele já era muito desejado por Joquebede. Ela queria muito ter um menino, né? Como diz a palavra. E imagino que a hora que esse menino nasceu... Ela teve um misto de emoções, né? Ela tanto deve ter ficado muito feliz, porém com muito medo, muito preocupada. E aí, quando a gente olha essa situação de Joquebede, eu particularmente dá um frio na barriga. Você tá nessa situação dela. Nossa. Né? Tendo um filho, você querendo, de repente, mostrar para as pessoas, olha, o Senhor me concedeu, né, um filho, um menino, um varão. Só que nesse momento ela não podia, ela teria que esconder o filho dela. Realmente. Nesse sentido, eu acredito que ela sentiu bastante mesmo. Porque, como na época todos os homens, né, os meninos eram mortos, né? Aquele sentimento de que ela tinha alegria por ter nascido um menino, mas ao mesmo tempo tinha um medo, porque a qualquer momento ele poderia ser descoberto e ser morto, né? Então, toda aquela alegria poderia ir abaixo. Mas... ter perdido o sonho dela. Mas, para a glória do Senhor, ela foi descoberta. E, pela filha do faraó, e a sua irmã, a irmã de Moisés, né? O Moisés foi adotado, trazido pela irmã para a mãe verdadeira, mãe biológica, para que pudesse cuidar e, quando fosse maior, pudesse ir morar no Egito com todo aquele treinamento e tal. E a gente conhece a história de Moisés, né? Que depois ele percebeu o chamado de Deus na vida dele, né? Então ele entendeu qual era o propósito de Deus, né? Depois de um bom tempo, né? Deus e seus mistérios. Sim, Deus tratou com Moisés. A mãe que teve que esconder, depois foi a que cuidou e pôde mostrar para as pessoas o filho que ela estava cuidando. Depois, ele... mesmo estando junto com os egípcios, ele sabia que ele não pertencia, né? Deus tocou, assim como você acabou de falar. Ele sentiu de Deus que ele não pertencia àquele povo. Ele estava ali, assim como nós estamos aqui, mas não somos daqui. Né? Não pertencemos a esse mundo. É aí que entra o controle de Deus. Onde diz na palavra do Senhor que Deus tem o controle de tudo. E até nessa época, assim, na época de Moisés, né? Onde a Bíblia nos fala... tinha o controle de Deus. Deus sabia de todas as passagens, por tudo que ia passar. Porque se você tiver uma visão, Tiago, olhar e você falar assim, nossa, mas a própria mãe amamentar, né, Mari? Se olharmos assim, a mãe amamentar, a irmã seguir o cestinho. Então foi tudo assim, igual você falou, propósito de Deus. E ó, o versículo de fé cai certinho nessa história agora. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Ela não tinha a visão de que o filho dela ia ser encontrado, mas ela tinha a fé que ele ia ser encontrado, que ele ia ser cuidado, e que o filho dela viveria, e ela iria, toda vez que ela iria vê-lo, ela iria sentir alegria por aquilo que ela fez, né? Porque é triste se a história acaba, porém, como ela fez aquilo e Deus
cuidou da vida de Moisés, tudo. Então, toda vez que ela via Moisés, o que ela ouvia falar de Moisés, ela sentia alegria, né? E isso é legal. É muito, eu acredito, gratificante, né, sendo mãe. Sim. Porque você vê que o seu esforço não foi em vão, né? Agora a gente vai falar de outra mulher. Maria. Maria, ela era uma mulher simples. E por que simples? Porque ela era humilde, era pobre, não tinha requinte à altura de para ser a mãe de um rei, por exemplo. Aqui falando a respeito da terra. Porém, a palavra do Senhor diz que Deus, ele gosta dos humildes, ele rebate soberbos. E ele encontrou em Maria, ele encontrou uma pessoa que poderia ser útil para o propósito dele. E imagina você, Maria recém-casada, ela, não, ainda não. Estava noiva. Ela estava noiva. E o que acontece? Ela descobre que o Espírito Santo visitou ela, falou com ela que dela nasceria o Salvador do mundo. Eu acredito que essa mulher ficou algumas noites sem dormir, né? Invernou. Porque, o que você acha? Você acha que ela ficou pouco sem dormir? Eu acredito que ela deve ter ficado em êxtase, assim, porque, imagina, uma mulher, né, que, como diz a palavra do Senhor, ela estava noiva, ela não tinha tido ainda o contato com o seu noivo, né, e, de repente, como ela falaria, tanto para ele quanto para outras pessoas, que o Espírito Santo visitou ela. Imagina, o Espírito Santo visitou ela e disse que ela geraria o Salvador do mundo. Imagina. E outra, naquela época, mulher que não casasse virgem era tido como desonra, né? Sim. Então, deveria ser apedrejada. Imagina, eu acredito que ela tinha tanto em questão da humildade dela, ela tinha ali um respeito pela sua família, um respeito pelo seu marido, de uma forma tão grande que quando ela contou para José, claro que de início ele também, estranhou, como assim um anjo falou para você? Se eu ainda, né, como diz a Bíblia, não te conheço ainda, né, a gente não está casado, como você vai gerar um filho? Então fica para uma situação embaraçosa para ela se explicar. Sim. Né? Uma moça humilde, uma moça que não tinha contato com tantas outras pessoas de repente, né? Porque de repente aparece dizendo que vai gerar o Salvador do mundo. Isso é a história da carochinha, né? Como diz as pessoas. Mas assim, quando a gente entende o que o Senhor viu em Maria, que era assim uma mulher muito, além de simples, uma mulher além de muito humilde, mas era uma mulher temente a Deus. Então ela já conhecia, ela já estava preparada, mesmo sem saber, para esse, como que eu posso dizer, para esse posto, para poder ter o privilégio, para ter o privilégio de gerar alguém que até hoje é uma pessoa muito especial para todos nós, independente de qual religião a pessoa seja. Mas é uma pessoa que lá atrás, né, teve para si uma mãe que não foi qualquer uma. Foi uma mãe mais que especial ali no momento. Verdade. E a palavra a qual estamos falando nessa noite, né, sobre humildade, está na palavra do Senhor, me desculpe. Está na palavra do Senhor em Lucas, só para deixar aqui, em Lucas 1, 47, que disse assim, né? E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Então, quando diz aqui santo é seu nome, a Maria, ela sentiu, acho que nesse momento, Maria, eu penso assim, biblicamente falando, mas eu, Grazi, falando, igual você falou e o Tiago falou, eu penso assim que ela ficou nesse êxtase, meu Deus, mas estou gerando uma criança, o Salvador do mundo, e agora?
mas o que as pessoas vão falar, o olhar das pessoas, o olhar, às vezes, por muitas vezes, o olhar condena, né, Tiago? As pessoas olham e condenam. Eu imagino naquela época que tinha que casar virgem e ela chegar e falar assim, eu vou ter o Salvador do mundo e... Eu penso igual a vocês, assim, o meu pensamento é esse. E a Maria, com a sua humildade, ela não pensou duas vezes. Vamos falar no português correto. Não pensou duas vezes. Ela acreditou e ela tomou posse que ela seria a mãe do Salvador do mundo. Então, que mãe, né? E se manteve como a mulher que ela sempre foi, porque de repente outra, né, pô, tô com o rei na barriga e poderia se vangloriar. É verdade. Poxa, olha, eu fui a escolhida, não foram vocês, né? Sim. Então ela realmente foi uma pessoa muito... Inclusive, a prima dela, né? A prima dela ficou grávida na mesma época, então ela poderia talvez se vangloriar por questão da prima, já trazendo à memória aquilo que a gente conversou sobre Raquel e Leia, né? As duas irmãs. A Isabel, né? Isabel, a prima dela, que, nossa... Sim. A história... Todavia, ela se manteve humilde, reconhecendo que o Senhor era digno de ser adorado e ele era santo, e a humildade fazia com que o Senhor se alegrasse dele. E vocês sabem por que a gente está conversando sobre essas 3 mulheres em sequência e em questão? Faz ideia? Não, porque eu vejo que na primeira nós falamos sobre Raquel, que foi a que não pôde ver o crescimento do seu filho Benjamim e tudo o que aconteceu com a vida de José, né? E depois a segunda temos a Joquebede, que Joquebede ela alcançou, ela viu os feitos do Senhor sobre a vida do filho dela. E Maria, que viu os milagres que o filho dela, durante a caminhada, ele foi apresentando, ele foi mostrando que ele era o Salvador, então ele já estava cumprindo o propósito dele na Terra. Acompanhou todos os passos, né, a Maria. Vou mais uma vez falar, as palavras da Mariana são as minhas. Eu só acrescentando, né, que realmente essa é também o que eu penso, né, a respeito, que primeiramente a Raquel, ela não conseguiu ver, igual a Mariana falou. A Joquebede, que acompanhou Moisés, viu o crescimento dele, tudo certinho. E a Maria, assim, falar da Maria, vamos falar assim, sobre essas 3 mães, igual você falou no contexto, né? A Maria que viu Jesus nascer, viu Jesus crescer, viu o sofrimento. Então, acho que as 3 são mães maravilhosas, né? Para estarmos falando nessa noite. E viu seu filho ser crucificado. E ressuscitado. Sim, imagina. E depois ressuscitado. Ai. E sabe por que a gente trouxe essas 3 mães em questão? Passou uma palavra para você. Porque essas 3 mães, a gente pode, de alguma forma, trazer uma comparação para o dia de hoje. É verdade. Tem mãe que dá à luz, que pode ser que ela morra no parto, e Sim. o filho dela, ela não venha conhecer aquilo que o filho dela venha se tornar. Tem mãe que ela acompanha o seu filho, ela vê o seu filho nascer, ela vê ele crescer, ela vê o sucesso dele. E tem mãe que, às vezes, o filho nasce e morre antes dela partir. No exemplo de Jesus, é claro. Então, a gente percebe que cada mãe tem o seu significado, tem o seu propósito. E, todavia, tem que ser glorificado Deus pela vida das mães, né? De cada uma das mães. Porque é o Senhor quem sabe o dia e a hora de cada um. E temos que cada vez mais ser gratos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá através das nossas mães, nós podemos ter vida, né? Porque se não tivesse o propósito das mães, nós não estaríamos aqui hoje conversando e trazendo à memória esses fatos, conversando, dialogando sobre esse assunto, né? É verdade, Tiago. Eu tenho que agradecer. Agradeço a minha mãe, a minha mãinha, tá? Eu chamo mãinha. Agradeço a Deus pela vida dela, essa noite. E é verdade mesmo. E a graça de ser mãe, né? Obrigada, Senhor, por me conceder de ser mãe. Ó, é isso. Sim, nós temos que realmente sermos gratos, né? A gente vê hoje no mundo, assim que também é cumprimento da palavra, onde vários filhos distratam, acabam até matando suas próprias mães, mas nós que conhecemos a palavra e nós sabemos que temos sim que dar valor, dar honra
né, as nossas mães, as pessoas que também estão no lugar de mães, né? Assim como tem muitos filhos que as mães já partiram, então às vezes uma avó, uma tia, uma conhecida, alguém cuida, então está ali no lugar de mãe. Né? Então nós temos sim que dar muito valor a elas, porque nós como mães a gente sabe o quanto é difícil você ver se de repente alguém quer chatear seu filho ou quer excluir seu filho, quer humilhar seu filho. Agora imagina o próprio filho fazer isso com a mãe. Então nós temos que realmente dar muito valor para as mães e agradecer a Deus pelo privilégio que Ele nos deu de também sermos mães. E a Mari lembrou muito bem mesmo, que existe pessoas que o filho não saiu do seu ventre, não deram à luz a criança, e são mães maravilhosas. Mães são que adotam? Mães que adotam, mães que, de coração. Então vamos lembrar dessas mães também nesse dia de hoje, né? Seja qual for a mãe, vocês todas são especiais. Verdade. Gostaria que você falasse um pouco da sua mãe. Como você conheceu Jesus através da sua mãe? Você havia comentado um pouco sobre isso, né? A minha mãe... Que você não tinha nascido cristã desde pequeno, mas... Mas a minha mãe, desde assim que eu era muito pequena, minha mãe sempre foi teve muita fé. Não vamos falar de religião. Ela sempre teve muita fé. Então ela sempre tentou nos levar, ela falava assim, não, vocês vão adorar, vocês vão buscar, tipo assim, era por força. Eu vim de uma família que nós somos em 6, né? Somos 6 filhos. E minha mãe catava os 6, assim, arrumava, vou falar meio nordestina, assim, catava, arrumava todos os filhos e levava para a igreja. Vai, faz a filhinha. E chegava lá e fazia adorar. E fui crescendo, conhecendo a palavra, e a minha mãe sempre ali, sempre acreditando, sempre tendo fé. E ela me apresentou o evangelho, né? Na verdade, começou esse evangelho pelas minhas tias. Tem tias minhas que são evangélicas, e as minhas tias apresentaram esse evangelho para minha mãe. E falar da minha mãe foi assim, que minha mãe ela aceitou Jesus ela se converteu através veio uma doença sobre uma prima minha, né? E a minha mãe, com aquela fé dela, ela falou, eu creio que ela vai ser curada. E minha mãe conheceu a fé cristã. E minha mãe falou assim, eu vou continuar indo. Mesmo assim, ela sempre na fé dela. E ela acabou que firmou. E a minha mãe, menos de, acho que, eu não lembro muito bem, ela vai falar que eu não lembro. Mas ela se batizou muito rápido. A minha mãe entrou na igreja e se batizou. E conforme ela se batizou, ela começou a me levar, você vai. Meio que no começo eu ia meio que forçado, não vou mentir para vocês. É muito forçado. Vamos fazer companhia. É a obediência, né, Mari? Eu mesmo casada, mesmo tendo filhos, eu quis obedecer a minha mãe. Então, vamos para a igreja. Eu já era grande, formada, casada. E eu fui para a igreja com a minha mãe e aceitei Jesus. Mas desde o dia que eu fui na igreja, que eu me converti, que eu aceitei Jesus, eu falo para você que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. É um passo maravilhoso e eu agradeço a Deus pela vida da minha mãe. Eu agradeço muito a Deus por ter ela na minha vida. Ela é uma bênção. O versículo honra teu pai e tua mãe. Sim. Se enquadra nessa história, né? Sim. Porque é um mandamento com promessa. Com certeza. Eu tenho orgulho, eu me inspiro muito nela. Tenho essa oportunidade de estar falando aqui, que às vezes ela fala assim, ninguém me entende, coisas de mãe. Mas dizer que eu me inspiro muito nela, que ela é minha inspiração na fé. Para se inspirar em alguém, eu me inspiro na minha mãe. Glória a Deus por isso. Assim, por ela ter me apresentado Jesus. Irmã Mariana, gostaria de contar um pouco sobre eu nasci, meus pais já eram cristãos. E nós, sendo em 3 irmãos, nós sempre fomos para a igreja, desde os Cordeirinhos de Cristo, no grupo de crianças. Sempre estávamos ali na igreja e tal. Mas... aquele versículo que diz assim, ensina ao menino o caminho que deve andar e mesmo quando crescer não se desviará dele. Então, quando acredito que eu estava lá por uns 10, 11 anos, aí eu realmente entendi o que é servir a Deus. E que Deus ele tem filhos e não netos, né? Então, não adianta nada aos meus pais estarem servindo a Deus se eu estava apenas indo à igreja, eu estava apenas comparecendo aos cultos. Então, não é essa a intenção, né, e que Deus tem para nossas vidas, o plano que Ele tem, mas sim que sejamos filhos dele. Quando eu entendi realmente o que era servir a Deus, essa ideia de que o que realmente é ser cristão, aí nós colocamos em prática
E tanto é que às vezes os nossos pais nem podiam estar na igreja, de repente algum compromisso, alguma coisa, e nós mesmos já íamos para a igreja sozinhos, e nós participávamos das coisas que tinha na igreja, a escolinha dominical, mas por vontade, não por obrigação, não porque éramos impostos, né? E para honra e glória do Senhor, só tenho que agradecer a Ele, né, pela vida dos meus pais, né, que sempre nos ensinaram. Nós, quando era criança, quando a gente bagunçava em casa, o castigo era ficar de joelho, vai orar, vai pedir perdão para Deus, né? Algumas pessoas, vão bater, vai tirar isso, tirar aquilo, nós não, vai lá orar. Era cada um em um canto, vamos orar, e eu quero escutar a oração, né? E nós tínhamos que estar ali orando. A gente não tinha televisão, então a gente escutava muitos discos de pregação, discos de hinos, né? Então, de histórias bíblicas. E então nossa infância, depois a nossa adolescência foi sempre assim, mas não adiantaria nada se nós não tivéssemos tido um encontro verdadeiro com Deus. Entender que o Senhor ele tem um propósito para cada um, e não adianta ir na barra da saia da mãe ou da calça do pai, não adianta, é cada um por si e Deus por todos. Verdade. Você falou uma coisa que é muito interessante. Quando as mães contam, você disse que ouvia histórias, né, bíblicas, e principalmente quando você é criança, quando está aprendendo, né, sobre o exercício da fé, é natural que a gente venha ouvir histórias como de Davi, que venceu Golias, né, Sim. História de Jonas e a baleia e tal. E essas histórias, elas vão, de alguma maneira, nos ensinando a como é ter fé em Deus, né, em Cristo, e de alguma maneira nos ajudando a moldar quem nós somos, o que nós queremos ser, em quem nós confiamos, né? E de nos alicerçar verdadeiramente na palavra do Senhor, né? Porque a palavra do Senhor fala que é uma paz que excede o entendimento. Sim, e muitas das vezes a mãe, ela transmite essa paz para o filho, porque ela sabe do perigo de algumas situações que está vivendo, né? Porém, ela fala para o filho, vai dar certo. Deus está vendo a gente, Deus está cuidando da gente. Ora, repreende, né? Alguma enfermidade, alguma coisa que está passando. E ela transmite essa paz, essa confiança para o filho, né? E essas histórias é muito, muito importante no processo de criação, né? Sim, e a gente vê que nas histórias que você citou também, eles só conseguiram vencer, né? Porque tinham a fé em Deus e tinham pessoas intercedendo por eles. Só que não fizeram o que eles deveriam fazer. Então, para nossas vidas, trazendo para nós é isso. Né? Os nossos pais, eles estão intercedendo, eles estão nos mostrando o caminho, porém, nós temos que trilhar também o caminho junto com eles. Não adianta nós apenas ouvir as palavras deles ou apenas eles intercederem, orarem e ensinarem a cada um de nós. Mas se nós não fizermos, cada um por si, fizer a nossa parte, de nada vale para nossa salvação, né? Porque a parte deles eles estão fazendo, mas nós dependemos de nós mesmos e Deus para que nós possamos fazer a vontade dele. Verdade, os valores, né, Mari? Os valores hoje, os pais eles nos ensinam os valores, eles nos mostram, e muitas vezes as pessoas falam assim: nossa, aquela lá puxou a mãe, ou aquele lá puxou o pai. Não, nossos pais, nossas mães, a Mari falou, é inspiração para nós, estão nos guiando nos caminhos, estão nos moldando, né? Estão, como se diz assim, nós somos no começo, nós somos aqueles bonequinhos, né? Mas aí vai passando o tempo, eles falam assim, peraí, já começou a andar sozinho, peraí, já ensinei a andar, agora eles vão andar sozinhos, já mostrei o caminho, então nossos pais fazem esse papel de nos mostrar o caminho. Só que além de nos mostrar o caminho, eles continuam na retaguarda. Sim. Eles continuam assim, vamos orar. Você pensa que não, nós pensamos que não, né, Tiago? Nós pensamos que não, mas os nossos pais estão constantemente orando por nós. Sim, né? sim. Estão constantemente ali, firme, orando para que tudo dê certo nas nossas vidas, né? Independente que tem filhos, pode ter filhos assistindo nessa noite, que deve estar pensando assim, nossa, mas meu pai e minha mãe não se importam comigo. Não, eu não acredito assim. Eu acredito sim que se importam sim, cada um da sua forma, cada um do seu jeito. Existem pais que se importam mais, existem pais que não demonstram, mas existem aqueles que demonstram, então é diferente.
É diferente. Isso não quer dizer que não ama, que não cuida, que não está intercedendo, sabe assim? Porque, tipo assim, eles estão de um jeito, mas mexe com meu filho. Às vezes fica assim, né? Mexe com meu filho. Então, na palavra de Deus nos ensina que devemos guiar os nossos filhos. Eu creio que talvez esses pais que não têm tanto cuidado com os filhos, talvez não tiveram encontro com Deus. É verdade. Né? Porque a palavra fala em Provérbios, né? É onde você falou da paz, né? Sim. Da paz. Nossa, que é uma palavra maravilhosa mesmo. A palavra fala em Provérbios para que se você quer crescer, ser abençoado, ser próspero, não abandones a instrução de teu pai nem os ensinamentos de sua mãe, né? Então é bíblico que isso vai te acrescentar anos de vida, vai te acrescentar sabedoria, né? Porque quando uma pessoa sem alguém para cuidar, para instruir, ele cresce desordenado, não tem um respeito, vamos dizer assim, não tem uma honra, né? E quando tem um pai, uma mãe, mesmo que no papel de uma avó, de uma tia, né? Para cuidar, para ensinar o caminho que deve andar, é diferente, né? Isso é uma maneira muito importante de se educar, de se ensinar. Sim, e é gostoso quando a gente vê assim, as pessoas falam, olha, essa criança anda tão cheirosa, anda tão arrumada. É gostoso para nós, como mães, porque a gente está fazendo, sim, o nosso papel, né? Nossa, criança educada, criança obediente, né? Tem hora que a gente precisa falar mais sério, colocar de castigo, mas assim, mas lá para frente a gente vai realmente colher os frutos, né? Assim como Joquebede colheu os frutos, assim como Maria colheu os frutos, né? E da educação que nós estamos dando, de todo o amor e principalmente mostrando o evangelho do Senhor para os nossos filhos. Verdade. E esse negócio aí que você falou de castigo, a Bíblia fala que às vezes é preciso dar umas varinhas, né? Umas varadas para educar, mas sempre com ponderação, né? Sempre com entendimento, sempre com responsabilidade, né? Mostrando, né? Não bater para machucar, não, mas para ensinar, para o ensinamento, né? Para corrigir. Filhos, sim. A correção é muito bom, né, Tiago? É bom. Às vezes a gente reclama quando somos exortados, como recebemos correção na igreja. Vamos falar assim, quando Deus usa profetas do Senhor, quando Deus usa pessoas para nos corrigir. É assim também no dia a dia de pais e mães que a gente corrige os filhos. E assim é Deus conosco. Deus nos corrige quando estamos errando, vem pro prumo, vem certinho. Então, assim, somos nós pais, devemos ser assim, né, com nossos filhos. Tá errando? Vem, filho, é aqui, o caminho é esse. Mas sempre dentro da palavra, sempre pedindo a direção de Deus para guiar os passos, porque falar que esquece, não esquece. Não esquece. Não esquece. Sempre lembra. Por mais que aconteça, que ache que tem filhos, que as pessoas possam ter filhos, que nessa noite possa pensar assim, mas meu filho, eu já desisti dele. Não desistam dos seus filhos. Não devemos desistir dos nossos filhos, né? Devemos sempre acreditar que tem jeito, sim. Porque com Deus tem jeito. Isso é verdade. Né? A gente poderia até ficar mais tempo aqui, mas as horas se passam e eu gostaria de saber, vocês têm alguma coisa para poder transmitir às mães? Você tem alguma palavra, algum comentário, alguma coisa assim? Começando pela nossa irmã Graciela. Eu queria deixar um poema, posso? Pode. Deixar à vontade. Poema, tá bom? Chama a inspiração. Deixar um poema nessa noite. Para as mães, aquelas mulheres guerreiras e batalhadoras. Pai, tu sendo Deus quiseste mostrar entre nós tua face materna, por isso criaste todas as mães. Peço-te por minha mãe, sinal concreto e visível do teu amor entre nós. Multiplicai os seus dias em nosso meio. Acompanha em todo riso e em toda lágrima, todo trabalho e toda prece, todo dia e toda noite. Que tua bênção cubra de luz a minha vida, de minha mãe, para que inunda de ti, e ela seja sempre mais presente em nossas vidas. Amém? Amém. Esse é um poema de Jonathan N. Hawley. Queria deixar esse poema. Pelo que eu vi aí, é mais ou menos uma oração onde ele pede para que o Senhor dê mais anos de vida, mais tempo, para que ele possa desfrutar da presença de sua mãe, isso? Isso, para ter a mãe mais pertinho. Quem que não quer ter a mãe mais pertinho? Sim, então deixa para você nessa noite. Legal. Mariana? É engraçado que parece que quando a gente está doente, as mães entendem a gente mais do que os médicos, né?
Então, realmente, é uma bênção, sim. Eu lembro algumas vezes, quando era criança, estava dormindo até, e acordava com a minha mãe, às vezes você estava tossindo, alguma coisa, passando Vic, cuidando, dando um remédio ali no meio da noite. Então, mãe, realmente é isso. É muito importante a gente saber dar valor, respeitar as nossas mães, né? Se você erra, de repente, no jeito de falar, no trato, não se envergonhe de pedir desculpa, apenas aproveite a oportunidade de ter sua mãe, pedir desculpa, de olhar para ela com mais carinho, com mais dedicação. De repente, eu digo isso porque minha mãe me ajuda muito, 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 muito. Eu sempre falo isso. Eu sempre agradeço a Deus pela vida dela. Falo para ela várias vezes o quanto eu amo ela. E é muito bom a gente poder ter a mãe que ajuda, né? Ter a mãe que está ali para nos auxiliar, principalmente quando a gente é mãe, a gente entende o que é o amor de mãe, a grandeza que é esse amor, que chega a doer, às vezes, quando você fala, né? E assim, várias vezes as pessoas podem dizer, mas a mãe tem um filho predileto. Não é isso. É que, às vezes, de 10 filhos, tem um que se dedica mais à mãe. Tem um que está sempre mais pronto para ajudar a mãe, né, para atender quando a mãe pede. Então, não quer dizer que a mãe prefere mais um do que o outro, porque o amor de mãe, ele não se divide, ele se multiplica, né? Eu tenho apenas um, mas as pessoas que têm 2, 3 ou 10 filhos dizem sempre isso, né, que o amor de mãe, ele se multiplica. Então, eu creio que assim como o amor do Senhor, ele multiplica por nossas vidas, né? Independente de quantos somos, o amor dele é igual para cada um de nós. Basta nós aproveitarmos o tempo que nós temos com ele, aproveitar esse amor, essa dedicação que o Senhor tem para nós. Amém? Amém. Viver o hoje, né, Mari? Sim. Viver o hoje. É verdade que depois, quando você é mãe, não se dorme mais muito? Não. Não se dorme Não mais. se dorme. Não dorme muito, não, uma noite inteira de sono. É verdade. É verdade, não tem mais. Beleza. Esse foi o podcast de hoje. Eu quero agradecer a presença da nossa irmã Graciela aqui, também nossa irmã Mariana. E antes da gente finalizar, eu gostaria de agradecer a Deus pela vida da minha mãe, que vai estar assistindo esse podcast com fé em Deus. Mãe, já a hora. Eu sou grato a Deus pela sua vida. Por hoje eu estar aqui, eu tenho a alegria de poder dizer isso. Obrigado, Senhor, pela vida da minha mãe. Amém. Eu quero agradecer você, Mariana. Se quiser falar alguma coisa, agradecer. Só agradecer muito a Deus, né, pela oportunidade de estarmos aqui falando sobre uma figura muito importante nas famílias, que é a mãe, e pedindo que o Senhor cubra de bênçãos e abençoe cada uma delas, onde quer que estejam, quais situações estejam, mas que o Senhor coloque as suas mãos e guarde cada uma das mães e que elas permaneçam no propósito, né, de educar seus filhos e de mostrar o caminho do Senhor, aqueles que também já mostraram o caminho, mas que eles voltem ou que permaneçam no caminho do Senhor. Amém. Também agradecer, muito obrigada por essa grande oportunidade de estar aqui falando num tema tão maravilhoso que é o tema das mães, né, e falar dessas mulheres maravilhosas da Bíblia, a qual, né, o Senhor colocou nessa noite no nosso coração. Sim. E agradecer a todas as mamães e desejar um feliz Dia das Mães, principalmente a minha mãe, eu já falei, eu vou repetir de novo, a minha maninha, e a todas as mamães que... Lembrando que amanhã é Dia das Mães. Amém. Lembrando. Então, aproveitem o hoje e abracem, amem cada vez mais o hoje. As suas mães. Beleza. Amém. Esse é o podcast de hoje. Eu peço a você que se tiver alguma pergunta, comentário, coloca aí nos comentários pra gente, fazendo um favor. E fique com Deus, um bom domingo, aproveite sua mãe, se você não tem mãe, adote uma mãe, transfira o carinho que você tem para alguém, não deixe de fazer, beleza? Fique na paz do Senhor e Deus te abençoe. Tchau, tchau. Amém. Quero mandar uma saudação para todas as mães do Ministério Sol Senhor e Deus Universal aqui da cidade de Tupã, e para todas as mães do nosso Brasil. Vai a nossa saudação, o nosso abraço, no nome de Jesus.
Deus.